Olá! Quem nunca ficou preso num congestionamento, não é verdade? É uma daquelas coisas bem frustrantes. Mas, por trás daquele mar de carros parados, existe uma ciência bem complexa, sabe? Uma ciência que tenta organizar todo esse caos. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje: a ciência do fluxo de trânsito. Fica a pergunta, né? O que, afinal, organiza o fluxo de uma cidade inteira? Às vezes parece tudo tão aleatório, uma fila que não acaba mais de carros, mas a verdade é que existe sim uma ordem por trás disso tudo. Uma ordem que, olha só, vai desde entender a psicologia de quem está dirigindo até usar sistemas super avançados de inteligência artificial que controlam os semáforos. Então, vamos mergulhar nessa ciência por trás do fluxo. Para começar, é importante entender uma coisa. Gerenciar o trânsito vai, muito além de só instalar semáforos e placas de pare. É de fato uma ciência bem complexa. O objetivo dela? Otimizar cada movimento na cidade, sempre buscando mais eficiência e, claro, o mais importante de tudo, segurança. O nome técnico para isso é gestão do fluxo viário. E o ponto principal aqui é que não é uma coisa passiva, sabe? Não é só deixar acontecer. Pelo contrário, é um processo superativo o tempo todo de monitorar, planejar e, quando precisa, intervir para que tudo flua bem. É quase como uma coreografia urbana acontecendo em tempo real. E olha que interessante essa citação de Carvalho. A palavra-chave aqui é multidisciplinar. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é trabalho para uma pessoa só ou para uma área só. É uma colaboração, e bem complexa, viu? Entre vários campos diferentes do conhecimento, todos trabalhando juntos para resolver o mesmo problema. E que áreas são essas? Bom, pense só nessa combinação. Primeiro, a engenharia, que projeta as ruas, os viadutos. Depois, a tecnologia, que entra para deixar tudo isso mais inteligente. Aí vem a psicologia do trânsito, que nos ajuda a entender como as pessoas se comportam no volante. E, por fim, as políticas públicas, que criam as regras do jogo. É a soma de tudo isso, essa integração, que faz o sistema realmente funcionar. Isso tudo nos leva a um ponto que é talvez o mais importante. No fim das contas, não estamos falando só de carros. Estamos falando de qualidade de vida. Pensa bem, um trânsito que flui melhor impacta diretamente o nosso dia a dia. É menos tempo perdido, o que significa menos estresse, menos gasto com combustível e, claro, muito mais segurança para todo mundo. Ok, mas como essa ciência toda é aplicada na prática, no dia a dia, para a gente ter todos esses benefícios? É aqui que a coisa fica interessante. Os especialistas em trânsito agem quase como detetives, sabe? Eles ficam analisando pistas nas ruas para desvendar esse quebra-cabeça gigante que é o fluxo de uma cidade. E esse trabalho de detetive segue basicamente 3 passos. Primeiro, monitorar. Isso significa analisar o comportamento das ruas o tempo todo, sem parar. Segundo passo, identificar os gargalos, ou seja, achar exatamente onde o trânsito aperta, sabe? Aqueles cruzamentos complicados, perto de escolas, áreas comerciais. E por fim, o terceiro passo, definir estratégias. Com base em tudo que foi observado, eles implementam soluções para fazer o trânsito fluir melhor. E que tipo de estratégias são essas? Bom, são coisas que a gente vê por aí o tempo todo. Por exemplo, ajustar o tempo de um semáforo. Sabe quando ele parece ficar mais tempo aberto no horário de pico? É isso. Ou então abrir aquelas faixas reversíveis para ajudar no fluxo. Implementar uma rotatória no lugar de um cruzamento perigoso. Até mesmo mudar o sentido de uma rua. Tudo isso são estratégias pensadas. Agora, vamos falar de um personagem principal nessa história toda. Talvez o mais icônico de todos, o semáforo. Pode esquecer aquela ideia de que ele é só uma caixa com luzes que piscam. Hoje em dia, com a tecnologia, ele se transformou numa peça-chave de um sistema muito maior e mais inteligente. E a evolução aqui é gritante. De um lado, a gente tem o semáforo antigo, o fixo. Ele funciona com um tempo pré-programado e pronto. Não importa se tem 1 carro ou 1000, o tempo é o mesmo. Muitas vezes é por isso que a gente fica esperando à toa. Agora, do outro lado, temos os semáforos inteligentes. Esses sim, eles usam sensores, podem ser câmeras ou aqueles cortes no asfalto, para literalmente ler o trânsito em tempo real e se adaptar. Eles podem até dar prioridade para ônibus e ambulâncias. A diferença que isso faz no dia a dia é gigante. E como o Ribeiro destaca aqui, o segredo do sucesso desses semáforos é a palavra integração. Eles não trabalham sozinhos, isolados. Eles estão conectados a uma central de controle que recebe as informações, analisa o volume de carros e coordena os ajustes.
tudo automaticamente e em tempo real. O resultado? Muito mais eficiência. Beleza, depois de ver toda essa ciência, toda essa tecnologia e estratégia, fica a pergunta, né? No fim do dia, qual é o impacto real de tudo isso na nossa vida, no nosso cotidiano? Como isso melhora de verdade a vida na cidade? Bom, os resultados são bem diretos e a gente sente na pele. Um trânsito mais inteligente significa, claro, menos congestionamento. Significa menos acidentes, o que é ótimo, menor tempo de viagem, menos gasto com combustível e menos estresse. No fundo, a gente volta àquele ponto. O objetivo não é só mover carros mais rápido. O objetivo é melhorar a qualidade de vida nas cidades. Cada pequeno ajuste no fluxo ajuda a ter um dia a dia mais tranquilo. É isso. O grande objetivo é exatamente este. Ter uma cidade que se move, uma cidade que flui de um jeito seguro, eficiente e bom para todo mundo. É transformar o deslocamento diário, que muitas vezes é um fardo, em uma parte mais tranquila e segura da nossa vida. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar no futuro. Se hoje já temos toda essa inteligência nos semáforos, imagina só o que vai acontecer quando os próprios carros forem autônomos, quando eles conversarem entre si e com a infraestrutura da cidade. Sem dúvida, o futuro do fluxo urbano promete ser ainda mais fascinante.